Boa noite. Sejam bem-vindos. Então vamos dar um início ao culto com uma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que Tu nos está concedendo agora e tem nos concedido até nos dias de hoje. Agradecemos por cada pessoa, cada coração que está aqui presente. Agradecemos pelas crianças, pedimos que abençoe elas, as nossas famílias, onde estão neste momento, cada família de nossos filhos, nossos irmãos paternos, família de todos que estão espalhados na face da terra, família cristã, irmãos em Cristo, as igrejas. Pedimos, em favor, agora neste momento, neste culto que estamos iniciando, os hinos que vamos cantar, e também o estudo da Tua Palavra. Tu nos abençoa, principalmente a mim, me dando sabedoria e para trazer a Tua Palavra, a explicação. Pedi-me em favor dos que estão enfermos, aqueles também que estão trabalhando. Pedi-me em favor dos governantes, cada do município e também da presidência. Pai Santo, em nome do Teu Filho que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor, qual hino começar? Qual? 81. Ele é Fá maior.
Si bemol, pode pôr a passadinha. Põe o terceiro espaço aí. Terceiro? É. Obrigado. Eu acho que não está escrito a posição, não. Quatro e do 9, né? Está 2B. Eu acho que é 3. Deve ser aqui bemol.
Padre Jesus. A riqueza do mundo, o livro da vida. Lá bemol maior, vamos que soltar aí. Vai igual. Não pode pôr primeiro. Primeiro vamos lá. Abraçamento. É só para você. Carrega. Vamos ver ninguém. Tá bom. Amém.
Então agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, visitantes, os hinos e as filhas do irmão Daniel, neto. Agradecemos. Agora a Daniela aí está diferente. Pois é, você está diferente do rosto, o Chininho parece mais nova. É a mais velha, né? Então, vamos a Romanos, capítulo 6, ler o versículo 16 e 17, fala: a obediência para a justiça. Obediência para a justiça, não a desobediência para a injustiça. Nós cristãos, irmãos, nós aprendemos nos cultos, na igreja, nos estudos, na Bíblia, com Jesus, com os apóstolos, com os profetas, que o cristão, o temente a Deus, procura fazer justiça. Ele deseja fazer justiça. Justiça. Hoje mesmo eu ouvi um falar aqui dentro: eu sou da igreja batista, assim, eu não quero fazer mal, uma coisa assim, mas eu esqueci a palavra que diz. Fazer justiça. Então, se a gente procurar fazer justiça, irmão, vai bem. Foi o Carlão que falou, eu cresci no meu conceito, como diz o irmão Félix, a pessoa querer procurar fazer justiça. Então, aqui no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a injustiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele expressa aqui gratidão a Deus pela transformação radical operada na vida dos cristãos. Quando o cristão deseja fazer a vontade de Deus, conhece qual é a vontade de Deus, quando ele é transformado pelo poder do Espírito Santo, aí essa transformação ela vai operar dentro dele, na consciência dele, na vida dele, para servir os outros. Primeiramente, servir a Deus. Então, ele fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentar, a quem você vai apresentar por servos, discípulo dele, obedecer, para lhe obedecer. Então eu vou obedecer tal, daquele quem obedeceis, daquele pessoa que você está obedecendo. Sois servo daquele a quem obedeceis. Duas coisas: ou do pecado para a morte eterna, ou da obediência para a justiça eterna. Tem duas coisas que nós cristãos encontramos na nossa frente, no nosso caminho. Ou você vai obedecer o pecado, o caminho do pecado, ou você mesmo, que é para a morte, que o salário do pecado é a morte. Ou vai obedecer à justiça. Tem duas coisas. É uma escolha que o cristão sempre tem para fazer.
Ou vou fazer o bem ou vou fazer o mal. Ou eu vou servir a Deus ou eu não vou servir a Deus, para não falar ao outro. Se você não está servindo a Deus, está servindo o outro. Porque só tem dois seres: Deus e o inimigo de Deus, que é Satanás. Mas o apóstolo Paulo aqui no 17 fala: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ele foi no passado, e falando para os cristãos hoje, ele está dando graças a Deus, tendo sido servos do pecado, agora obedeceste de coração, coração da alma. Nós obedecemos o chamado de Deus de coração. A forma de doutrina a que foste entregue, a doutrina da salvação, a forma como ela foi entregue. A frase aqui, servos do pecado, descreve a condição anterior da conversão, antes de nós chegar à conversão. Conversão quer dizer que converteu, deu a meia volta. Ele deixou de seguir um caminho, a sua vontade, os seus caminhos do mundo, para seguir o caminho de Deus. Onde a vontade e as ações estavam sob o domínio do pecado. Nós estávamos debaixo do pecado, servindo o pecado. As nossas ações, os nossos feitos, as nossas obras, tudo que eles faziam, pensando que estavam fazendo para agradar a Deus, e muito pelo contrário. O resultado aparece no afastamento da igreja. Os irmãos, todo nosso cristão deve vigiar, mas vigiar mesmo, como se ela fosse culpada. Muitos põem culpa na igreja. Ele, em vez de ele assumir a culpa de sair por fraqueza minha, ele arruma alguma culpa. Não acontece falar isso. Primeiro, é um afastamento de Deus. Ele afasta de Deus, ele afasta de querer servir a Deus, ele afasta de querer vir aos cultos, por exemplo. Esse Deus que enviou a seu Filho para te salvar, não se esqueça disso, que Deus Pai enviou Deus Filho para nos salvar. Agora, voltar a ser servo da natureza pecaminosa, irmãos, que nós éramos antes de ser salvos por Cristo, é um absurdo. Lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 11, e também em 2 Pedro, capítulo 2, 22, faz uma expressão muito dura, triste. Lá em Provérbios 26, versículo 11, diz assim, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. Ele repete, ele volta a repetir tudo aquilo que ele fazia. Como o cão, olha Salomão, que frase que ele usou aqui. Todos sabem o que o cão faz, né? O cachorro. Ele come, dá um estômago ruim nele, não sei o que é. E depois ele vomita. E depois a natureza dele, ele não tem nojo. Preste bem atenção, até o pastor Antônio, quando usava essas frases, ele fazia aquela ânsia, né? Só de falar. Ele é muito brincalhão nessas coisas, né? E o cachorro depois come de novo. Ele está falando, fazendo uma comparação. E ele não está chamando nós de cão, né? Como o cão está fazendo. Então Pedro também se referiu a este provérbio para usá-lo como referência.
reincidentes, ou que repete, que volta para o seu pecado. O cristão, depois que viveu na igreja, serviu Cristo, seguindo o caminho, e abandonar é comparado com isso. Isto mostra que Pedro também, ele conhecia provérbio, ele estudava. Então destaca aqui uma imagem particularmente forte e repugnante para descrever a persistência do tolo em seus erros, sem arrepender dos erros. Então nós cristãos devemos seguir para frente, nada de voltar para trás e de se fazer como um cão. Então o versículo serve como um alerta sobre a importância de aprender com os erros e evitar a repetição de comportamentos insensatos. Então nós devemos aprender, nós já aprendemos com os erros que nós fizemos. E quando erras, irmãos, quando a gente aprende com a exortação. Segundo Pedro 2:22, ele disse assim, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio, Pedro escreveu assim, se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro deixou isso escrito aqui à toa? Não. É para a gente pensar nisso. Você olha um cristão que era membro da igreja ou dessa ou de outra igreja que foi, aí depois ele pode ter usado o púlpito, cantado, louvado, pregado, dando testemunho, participando da ceia, abandonou aquela velha vida, e depois hoje você vê ele, de ver ele, você pode lembrar que está nessa classe aqui, comparado como cão. Portanto, revela uma falta de transformação genuína, talvez, e aponta para uma fé superficial. A fé deve estar profunda. A fé do cristão deve estar em Jesus Cristo, não na igreja e não em mais ninguém. Se você seguir algum homem, você vai ficar decepcionado. A gente deve estar aqui para seguir a Cristo e aprender mais dele. Olha o exemplo bom de os que espelharem nós. Eles olham e veem o testemunho, mas não devem segui-lo. Estou lá por causa de irmãos. Deve estar aqui por causa de Cristo. Então, a forma de doutrina ensinada pelos apóstolos de Jesus Cristo para os cristãos, a nova vida, é a nova vida. Nós estamos numa novidade de vida, a nova vida, em oposição com a velha vida de antes. A nossa velha vida de antes já passou. Então essa nova vida tem que estar em oposição, não concordar. Há uma diferença. Não adianta nós ir na igreja e ouvir a mensagem, ou pregar, cantar e continuar no pecado. Pecar, nós erramos, pecamos, mas nós não devemos viver no pecado. Se você perde a paciência, fala qualquer coisa, volta atrás, conserta, arrepende, pede perdão, reconcilia. Não vive caindo, não vive xingando, falando os palavrões. Nós devemos zelar por nosso linguajar, nossa fala. O cristão deve ter uma palavra assim, sadia, que oferece, que os outros têm prazer de ouvir. O entendimento é que todas as coisas vêm de Deus para os cristãos, vêm para nós, pelo Consolador, que é o Espírito Santo,
que nos dá força para nós obedecer o nosso Deus, irmãos. 18 aqui em Romanos 6, olha o que o apóstolo Paulo fala: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então já libertado, nós estamos libertos do pecado, nós não estamos mais presos no pecado. Você sabe aquilo que você levanta no pecado, vive no pecado, sai para o trabalho no pecado, vive o dia inteiro pecando, desobedecendo, desobediência, rebeldia com Deus, volta a dar desse jeito, vai, pronto. Não, é um versículo chave aqui, ó, no argumento central do apóstolo Paulo aqui, sobre a relação entre a graça de Deus e a liberdade de Cristo e a necessidade de uma vida de santidade. Nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos protegidos pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, porque em Cristo Jesus. Então, nós necessitamos mais que nunca de mais santidade, e nós nunca vamos chegar no ponto X, não preciso mais. Não, só quando nós deixar esse corpo. Então nós devemos sempre vigiar. Amém? Livre, olha bem, livre da condenação eterna. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem recurso financeiro que paga nós, que deixa nós livres da condenação eterna. Porque a graça de Deus, ela é abundante. Não tem como nós exprimir com palavras a grandeza de Deus, a graça de Deus. Ele perdoa todos os pecados. Já está perdoado, os irmãos. O pecado, amanhã não chegou ainda, nem depois, né? O pecado que nós vamos cometer, que cometemos, já está perdoado. Jesus pagou tudo, todo o pecado. Mas só que eles já sabem, nós reconhecemos e confessa. Você comete, mas não vive praticando o pecado. A declaração de que a libertação do pecado leva um novo senhorio e uma nova vida. Nós temos, irmãos, um outro senhor de nosso, outro dono, não o senhorio passado. Nós éramos escravos do pecado, de Satanás, mas seguimos fiel, mesmo estando na carne. Nós estamos aqui nesta vida. Os irmãos, quanto mais a pessoa está em certo lugar, é claro, eu sei bem, conheço bem, porque já tenho experiência. Eu via, estou livre, quando eu trabalhava, quando os irmãos não que trabalham, então passa por muitos problemas. Fica nervoso. Mas dentro nessa área deve dar um bom testemunho. Eu vivi, então sabia que é difícil. Agora você vê o casal, o pastor e a mulher. Tem problema, mas não é um problema que ele está no trabalho, que ele é empregado, que ele tem patrão em cima, que ele tem fiscal, que ele tem tanta coisa. Tantas coisas, os amigos, né? Entre aspas. Então o irmão Félix sozinho, no meu tempo, saudoso irmão Félix. Então eu olhava para ele, eu via. Então, eu tenho experiência, hoje eu não passo mais aqueles nervosos que passava. Você vê muita coisa errada. E alguém vem fazer querendo que você concorda com o erro, o companheiro. Aí que é uma prova de fogo. Então, antes nós éramos escravos do pecado, dominados pelos seus desejos e inclinações. Antes nós desejávamos. Agora em Cristo somos libertos da escravidão. A coisa melhor que tem é a pessoa ter Cristo na vida. E nos tornamos servos de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos servos de Cristo.
Aí no 19, o apóstolo Paulo fala: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Nós não estamos fazendo mais agora para conquistar a salvação, nós estamos fazendo para a santificação, em gratidão a Deus. Ele falou: fala como homem pela fraqueza da vossa carne. Eu também tive essas fraquezas, eu também passei por isso. Mas pois que assim como apresentaste o vosso membro para servir a imundícia, assim como vocês apresentavam, vocês serviam a imundícia de pecado, agora é outra coisa, agora é tudo rosa, agora é tudo limpo, mas para servir a justiça, que nos chamou de lá já. O Espírito Santo é quem pode desenvolver esse papel em nós, essa justiça, essa santidade. É o Espírito Santo, o Consolador em nossas vidas. É gostoso ser cristão, mas quando você conhece a vida cristã, você conhece. Eu não sou salvo por meus feitos, por minhas obras. Eu sou salvo pela obra redentora de Cristo na cruz, que eu criei e aceitei. Quando buscamos a Ele, quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós ganhamos, irmãos. Quanto mais nós servimos, o versículo 20. Porque quando éreis, passado, versículo 20. Porque quando éreis servo do pecado, estáveis livre da justiça. Livre, está longe. Quando eu era servo do pecado, estava longe da justiça. Eu estava livre da justiça, porque eu era servo do pecado, escravo da natureza pecaminosa. Mas era escravo. Falando da nessa vida antes da conversão, que nós queríamos servir a nós mesmos, cada um mais do que o outro, é uma disputa. E o versículo 21 ele disse assim: e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Os irmãos, olha bem, que fruto nós tínhamos antes? Que coisa boa que nós tínhamos antes. Mas nós achávamos, era orgulhoso, achávamos que era bom, nós achávamos que era religioso, tinha uma religião dos nossos pais. Não matava, não roubava, não ficava fazendo esse tipo de coisa, mas era pecador, perdido. Então, que fruto tinha então antes das coisas que agora envergonhais? Agora ele fica com vergonha, porque o fim delas é morte. O fim dessas coisas é morte, morte eterna, morte de separação de Deus para sempre. Os irmãos, absolutamente nada de valor algum a nossa vida que nós tínhamos. Deixamos tudo para trás no mundo quando saímos dele. Então nós já deixamos, uns mais, outros menos, para seguir a Cristo Jesus. Deve brotar aquele desejo: eu quero servir a Cristo, custe o que custar. Custe o que custar. Aí ele fala: porque o fim dela é morte, separação total de Deus para sempre, se não se converter. O tempo é agora, o tempo da conversão é agora. Não devemos ser dominados pela natureza pecaminosa. Ela é cruel, de nascença, é adâmica, é mortal, espiritualmente falando. Então nós não devemos ser dominados. A natureza nova que deve dominar a natureza velha.
É o contrário, irmãos. Fala, o velho deve dominar o novo, mas aqui é o contrário. Essa natureza nova é a natureza divina. E ela vai dominar o homem velho. Não. Fala não. Desde que chega a Cristo, irmãos, agora o 22, mas agora libertado do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós estamos caminhando, irmãos. Nós temos fé, certeza absoluta que nós temos a vida eterna. Mas nós tomamos posse ainda dessa vida, porque nós estamos aqui. O Espírito Santo em nós é como é o penhor. Deus em Cristo, Ele fez um penhor, uma parcela adiantada que deu para nós. Nós temos comprado com o preço do sangue de Cristo. É uma parcela, é o Espírito Santo. Aí depois, quando nós partirmos, o corpo vai para a tumba, vai morrer, vai para lá, vai ser sepultado, e um dia vai ressuscitar e está completo, com o corpo glorificado. Então, desde que agora que chega a Cristo, passa a ter outra natureza que é divina, posto em liberdade para viver para Deus. Tende o vosso fruto para a santificação, o fruto bom. E por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você vê o salário do pecado é a morte. O que fala o salário? Você trabalha no mês, aí você vai receber o salário do teu trabalho, do teu serviço que você fez no mês. Trabalha um dia, você tem o pagamento do dia que você mereceu o trabalho. E esse salário, o salário do pecado é a morte merece. Esse salário merece, porque a pessoa é ruim. Nós nascemos pecador desde a queda de Adão. Então agora, o dom gratuito, o salário do pecado é a morte, é pesado. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso nós não merecemos, a vida eterna. É tudo de graça, é pelo amor que Deus mostrou para nós, enviando o Filho dele a este mundo. Morte espiritual, os irmãos, separação de Deus. A morte separa. A morte física do corpo, então separa. O corpo morreu, separa do espírito. O corpo vai para a tumba, então tem uma separação. O espírito, a alma não vai para lá, ela vai para outro lugar. Se partiu com Cristo, ela vai para os céus, vai com Jesus. Se não, ela vai para outro lugar. Então, porque o salário do pecado é a morte, é o que todos merecem, mas Cristo Jesus pagou o salário para nós, Ele que pagou. Esse salário, o salário do pecado é a morte, mas Jesus pagou já. Ele levou tudo no seu corpo na cruz, deu o sangue dele, com a sua morte de cruz, morte do corpo, que ninguém está livre dessa morte. Tudo nós temos que pagar. Isso aí não tem jeito. Mas depois ressuscita com o corpo glorificado. Agora, vamos entrar no capítulo 7 agora, se Deus permitir. Romanos 7, 1, 25 versículos. Aí, apóstolo Paulo começa assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Não sabeis vós, irmãos, ele abre um parêntese, pois que falo aos que sabem a lei, fecha o parêntese, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então Paulo fala para os cristãos sobre a lei de Moisés, ou qualquer tipo de lei religiosa.
A lei, já que fala lei, a lei exerce domínio sobre o homem que tenta viver uma vida segundo a lei. Se ele tentar viver a vida segundo a lei, ela vai ter domínio nele. Agora, quando ele tenta viver segundo a graça, ele vai ser, aí já não é um domínio, já não é com um jugo pesado, aí já vai fazer isso por amor. A lei obriga, a graça não, já é graça, é uma dádiva de Deus. Meus irmãos, infelizmente, se não crer suficientemente no sacrifício de Cristo e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, de todo o coração, seus pecados não estarão perdoados. Se não aceitar, não estão perdoados. Mas se aceitar, está perdoado. Com respeito à salvação e à santificação, possivelmente, entre muitos nas igrejas, tentam viver para Deus por meio da lei. E não vai conseguir, se torna um jugo pesado. O jugo da lei. Desde que o cristão entenda que há só dois lugares que ele possa estar. Há dois lugares: debaixo da graça ou debaixo da lei. Não tem três, não tem outra coisa no meio. Se ele estiver debaixo da graça, amém, ele está livre, ele serve a Deus com liberdade, com amor. Se ele estiver na lei, então ele não quer servir, ele está com medo, ele vive com medo. Ele não vive uma vida assim, vida porque tem um temor. A lei mete medo. Ele tem medo que se ele erra, perder a salvação e ir para o inferno. É um jugo. Agora, se estiver debaixo da graça, amém. Ele não está, ele está livre para servir a Cristo com liberdade. Se ele não entender sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, precisa entender por que Deus enviou o Filho dele ao mundo, por que precisou Jesus morrer na cruz. Deus não poderia, tão fácil, aparentemente falando, salvar todo mundo, levar para os céus e não pôr o Filho dele vir nesse mundo, passar por humilhação, sofrer castigo, zombaria. Não, Deus fez isso por amor, porque se Deus perdoasse o pecado de todo mundo, está tudo perdoado, Deus poderia fazer isso e levaria todo mundo para os céus sem castigar o Filho dele. Mas só tinha um que acusar ele, porque o diabo, o anjo Lúcifer, pecou, e uma terça da parte dos anjos, né? Uma terça, então a parte dos anjos com ele condenado. Ele ia apontar que Deus perdoou o homem, Adão e toda a raça humana pecadora, sem arrependimento, sem aceitar, sem confessar, e agora, e ele não castigado, a hiena, não, ele ia ver injustiça em Deus. Então Deus enviou o Filho dele e ele fez justiça, ele cobrou a justiça, o pecado da humanidade, ele cobrou no próprio Filho dele. O Filho dele morreu na cruz, tomou toda a culpa, as consequências todas do pecado. Então nós vamos para os céus, não por merecimento, nós não merecemos, pela misericórdia de Deus,
Então, como isto, irmãos, agora, o porquê ele foi pendurado na cruz, ele não vai, se ele não entender, ele não vai compreender a graça salvadora. Ele deve entender porque Jesus veio, e Jesus amou e mostrou amor. Com isto se refere à santificação em Cristo, que é o único meio de vitória para vencer o pecado, é Jesus Cristo. Quando nós vencemos algo, irmão, você percebeu, opa, livrei dessa, de pecar. Você teve vitória. Mas a vitória é sua, você teve vitória em Cristo. Quando a gente tem essa fé genuína, você fica, eu não quero errar. Só de você não querer e cair já é uma vitória, porque eu não quero fazer isso. O apóstolo Paulo diz, o mal que eu não quero, eu faço, mas eu não quero fazer. Faz porque a gente tropeça e cai. Então, aí estará automaticamente sujeito à lei, que levará ao fracasso. Se você se pôr debaixo da lei, automaticamente é um fracasso. Quem quiser guardar a lei, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, se vocês querem guardar a lei, da graça tem de cair. Cristo de nada aproveita, irmãos. Se nós formos vir aqui por obrigação, eu tenho obrigação de ir no culto, então já não está vindo mais por amor, está vindo com medo de cobrança. Não deve cobrar também, ajudar, ensinar. Mas se ele vem por amor. Então aí Jesus tem proveito. Ele aproveita porque está vindo, porque ama Jesus Cristo, ama os cultos. Isso não depende da lei de Moisés ou da igreja, mas sim do Espírito Santo. Se depender da igreja, nós somos todos pecadores. Um tem um defeito, outro tem defeito, todos nós estamos defeituosos. Precisa que o cristão entenda que há dois lugares que ele pode estar, ou estar debaixo da graça de Jesus Cristo, ou estar debaixo da lei de homem. E se estiver debaixo da lei de homem, está debaixo de Satanás. É ele que está governando. Se ele crer pela fé em Jesus Cristo, ele vai viver uma vida de santidade. Quanto mais maduro nós ficamos, mais santo nós vamos ficando, mais separado do mal, que é o único meio de vencer o pecado, é a santidade, em Jesus Cristo. Mas se ele se pôr debaixo do jugo da lei, ele está sujeito à lei. Ela o levará ao fracasso por não cumpri-las como deveria, que o único que cumpriu foi Jesus Cristo. Ele não deixou nem um jota, nem um tio, fala assim, cumprir, e nós não cumpriremos de jeito nenhum. Versículo 2: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ele fez uma comparação aqui. A mulher, ele fazendo a comparação no casal, ela está sujeita à lei do marido. O marido está vivo, ela não pode ir para outro, até baixo. O marido está vivo, se ela for, ela está pegando. Se a mulher, com o marido vivo, ela adultera, ela pecou. Enquanto ele viver, ela está sujeita ao marido, com amor, está ligada pela lei. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Ela é viúva, está livre. Aí ela está livre para casar, desde que seja, o apóstolo Paulo fala, desde que seja no Senhor. Vocês entendem o que é isso? Eu sei que alguns entendem. Quando ele fala, mas desde que entende, que casa no Senhor. Que jeito de casar no Senhor? Casar na igreja?
Quando Anel fez firma, pode casar no Senhor. Como é que é? Casar crente com crente, não julgo desigual. Então Paulo usa aqui a analogia do casamento para ilustrar como o cristão foram libertados da lei. Eles estão mortos para a lei. Nós não morremos para a lei, nós estamos livres para servir a Cristo, irmãos. Amém? Todo dia continua, se Deus permitir. Que tenha uma boa noite, que tenha um bom frio. Agradecer a Deus por isso. 477. Então vamos cantar. Eu acho que ele é não, Sol maior. 477? Sol maior. Pode tirar a nossa
Sexta-feira é a vez do irmão Daniel pregar, não é? Se Deus permitir, estaremos aqui. Terminar com oração, irmão Daniel? Termina, irmão Paulo. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma hora na tua casa, por tua cultura, e mais essas palavras que tu exposta, nós abençoamos cada um desses deles, que possamos estar nos próximos cultos, que o Senhor possa estar abençoando os que vieram, que o Senhor possa estar abençoando o dia de amanhã de cada um de nós, e pedimos que esteja abençoando cada vez mais o pastor, que nunca deixe faltar o que ele necessita, assim como nós também, Amém. a família, a nossa também, E agradecemos, de uma forma especial pela salvação que temos em Jesus Cristo, pela graça demonstrada a cada um de nós, pela morte do Senhor Jesus na cruz, peço pela graça lá, trabalhando, que eu possa estar abençoando mais uma vez aí, E tudo isso nós pedimos que agradecemos pelos que nos visitaram também, essas crianças que estão aqui, pelo futuro de cada uma delas. Sabemos que os dias são maus, Então, que o Senhor possa estar abençoando essas crianças, que eu possa ter o teu caminho, que o Senhor possa cuidar de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.